Fala Tricolor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Sou Rafael Jardim, seu canal Mundo SPFC. Se por acaso é a primeira vez que você está passando aqui, eu te convido para se inscrever aqui no canal, tá certo? Bom, o tema do vídeo é essa derrota do São Paulo hoje. Perdeu de 1-0 para o São Bernardo em casa. Mais uma vergonha aí diante de 52 mil pessoas, né? Definitivamente esse clube... O clube de hoje, o São Paulo de hoje, não merece a torcida que tem. E 52 mil pessoas compareceram ao Morumbi para ver esse futebol ridículo, tosco, mal praticado do time do Rogério Ceni. O que a gente pode dizer? Hoje a realidade bateu na nossa cara, né? O São Paulo ele alterna momentos assim de joga 2, 3 jogos razoavelmente, não dá nem para dizer que jogou bem, mas acaba vencendo, faz 3 golzinhos aqui, 2 golzinhos ali contra times mais fracos, consegue uma virada. E aí quando você acha que vai embalar, que a coisa agora vai, aí a realidade vem e dá na nossa cara, como foi hoje. Basicamente foi isso. E o que é pior, aliás, é pior até do que a derrota, é saber que poderia ter sido pior ainda. A derrota poderia ter sido no mínimo uns 3-0 para o São Bernardo. E uma coisa que eu acho ainda pior do que a derrota, que poderia ser maior, que é que o São Bernardo não jogou nada. O São Bernardo praticamente soube segurar o São Paulo, o São Bernardo soube se postar, terminou o jogo com 3 pontos dentro da nossa casa, né? Deu a sorte, evidentemente, ali numa jogada de escanteio, abriu o placar. Eu não sei te dizer ali de quem foi a falha, se foi de um dos dois zagueiros, se foi de algum atacante, do Caleri que estava marcando, mas o fato é que o São Bernardo abriu o placar ali numa jogada de bola parada, no escanteio, e isso, evidentemente, a gente precisa ser justo também, muda o cenário, né? O time do São Paulo, ele entra em campo se propondo a fazer o primeiro gol, para que faça, né, provoque o adversário, ele consequentemente ele venha atacar o São Paulo e abre espaço. E aí quando o time toma o gol logo com 3 minutos, é praticamente o jogo começar com 1-0 para os caras. Aí fica mais difícil. Mas não, assim, não é isso. Não foi por isso que o São Paulo perdeu. Não foi porque tomou um gol com 2 minutos e meio, 3 minutos de jogo, que o São Paulo perdeu. O São Paulo perdeu pelo mesmo motivo que perdeu e que às vezes ganhou e não jogou bem, às vezes empatou durante todo o Campeonato Paulista. O São Paulo tem um problema crônico de criação. É um time que não sabe criar. O Rogério Ceni tá no comando desse time há bastante tempo já. Se você pegar aí os jogadores dos times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, você pode ter certeza que o Rogério é um dos é um dos treinadores que estão há mais tempo. E até hoje o time simplesmente continua com esse mesmo problema de dificuldade de criação, né? E aqui eu não estou nem exigindo nada muito espetacular, toques de bolas envolventes, tabelinhas, 1-2, não é nada disso. Simplesmente que o time consiga, em 90 minutos de jogo, fora acréscimo, conseguir uma jogada, uma bola enfiada ali para um atacante que pegue a defesa adversária desprevenida. É basicamente isso. Então o jogo de bola do São Paulo é de um lado para o outro. Eu até admito que é um time que tenta ser veloz, mas é um time que confunde intensidade com pressa. Eu sempre insisto nisso aqui nos vídeos, se você olhar aí nos outros vídeos, eu sempre falo isso. É um time que confunde intensidade com pressa. São coisas completamente diferentes. E aí o time toca de um lado, toca de outro, vai da direita, vai para a esquerda, da esquerda para trás, de trás para a direita, volta. E é isso. Tentando sempre ser rápido, mas nunca consegue nada além disso. O primeiro tempo já era para ter terminado com 2-0. O Alan Franco ele tira uma bola em cima da linha de uma jogada do São Bernardo.
E de cabeça, assim, sinceramente, eu acho que eu lembro de uma jogada, acho que um chute do Luciano no primeiro tempo. Foi essa jogada que o São Paulo teve. E nem foi um chute assim perigosíssimo. Também é verdade, não teve um pênalti claríssimo para o São Paulo no primeiro tempo, que poderia equilibrar as condições de jogo, não é nem equilibrar o jogo, as condições de jogo, né? E o juiz não deu, a bola realmente bateu na mão do jogador do São Bernardo, o juiz não deu porque não quis, simplesmente isso, não deu porque não quis. Houve revisão e não deram porque não quis, mas novamente, assim como não foi justificativa tomar o gol com 3 minutos, também não é justificativa para sequer conseguir empatar porque aquele pênalti não foi dado. O segundo tempo começa e o São Paulo consegue a proeza de voltar pior ainda do que o segundo tempo. Então, os caras que ainda tinham ali uma certa movimentação, um certo toque de bola ali no primeiro tempo, desaparecem no segundo. Por exemplo, o Galopo fez um futebolzinho razoável ali no primeiro tempo, né? Nada espetacular, mas tentou achar espaço, tentou se movimentar. No segundo tempo, não apareceu, não fez muita coisa. O time continuou lento, continuou pouquíssimo criativo, e aí vai passando o tempo, aí o time começa a apelar para a jogada de time desesperado, que é abre a bola para as laterais, chuveirinho na área, abre a bola para as laterais, chuveirinho na área. E foi basicamente isso o segundo tempo inteiro. Se ainda fizesse chuveirinho certo, vá lá, ainda levava perigo ao gol adversário, mas nem isso. O time simplesmente chuta a bola lá na área, e se der a sorte de alguém conseguir ganhar do zagueiro ou a bola sobrar para alguém, maravilha. Mas se não, é isso. O time não consegue nada além disso. E para piorar, no segundo tempo, com esse excesso de chuveirinho, o Caleri também, a gente perdeu o Caleri no primeiro tempo, esqueci de falar. Ele sofre uma entrada sem querer, completamente sem querer, do zagueiro adversário, pisa, né, no tornozelo dele, e ele é substituído ainda no primeiro tempo. O Rogério colocou o Pedrinho. Então, com a saída do Caleri, as coisas ainda pioraram, porque o São Paulo só tem hoje o Caleri de referência na frente. Com a saída dele e a entrada do Pedrinho, praticamente não tinha ninguém. Porque quem poderia fazer isso? Seria o Luciano, automaticamente. Mas o Luciano não faz. Eu não sei se não faz porque não gosta, porque o Rogério não manda. Eu não sei. Só sei que ele, dentro da área ele não fica. Daqui a pouco ele tá indo buscar a bola lá na nossa zaga, mas dentro da área adversária ele não fica. O Galopo, que o Rogério tentou treinar pelo menos para exercer essa função, também não foi para dentro da área. Então, no segundo tempo, o time completamente jogou sem ninguém de referência dentro da área. E aí, cara, assim, a gente não quer ficar toda hora pegando no pé do Rogério, porque é um treinador competente, a gente sabe, é um ídolo do clube, a gente sabe que também não tem outro para substituir, essas coisas de Dorival Júnior, enfim, eu discordo completamente, não vai adiantar em nada. Mas o Rogério tem uma dificuldade de tentar algo diferente no jogo que é inacreditável. Inacreditável. Todas as alterações que o nosso treinador fez no segundo tempo foram alterações 6 por meia dúzia. Então, assim, de cabeça que eu me lembro que ele trocou. Ele tirou o Mendes, colocou o Luan. Ele tirou depois o Wellington Rato, colocou o Alisson. Ele tirou o Caio Paulista e colocou o Patrick, lateral esquerdo da base, que está começando agora. Quem mais? Ele tirou o Luan, eu já falei, e tirou o Galopo, que estava fazendo a função de segundo volante, segundo homem de meio campo, e colocou o Thales Costa. E é isso. Basicamente nada. Ele não tenta uma substituição que possa abrir o time pela lateral, pela direita, ele não tenta tirar um zagueiro,
e colocar mais um atacante, ele é sempre 6 por meia dúzia. Sempre 6 por meia dúzia. E assim, houve uma melhora? Houve uma melhora. Porque os caras entraram com gás novo, tal, pegaram um time mais cansado do São Bernardo e até que houve uma melhorinha. Mas nada além disso, né? Então, foi isso até o fim do jogo. Eu não me recordo também, assim como no primeiro tempo, só me lembro de uma jogada de perigo do São Paulo e nem foi tão ofensiva assim. No segundo tempo eu não me recordo de nada de muito intenso. Terminou o jogo, o time tomou as vaias necessárias da torcida. A torcida também enxergou a realidade, os 52 mil torcedores que foram ao Morumbi e nós que assistimos em casa, que ouvimos pelo rádio, também nos deparamos com a realidade. Esse é o São Paulo, tá? O São Paulo não é o São Paulo que a gente ficou imaginando de terça-feira até hoje, antes do jogo, achando que é um time que está preparado, um time que está para jogar de igual para igual com os times mais fortes da Série A, do Campeonato Brasileiro, que daqui a pouco começa. E é isso, cara. É assim, a gente quer ganhar o Paulista? Quer. Se não ganhar, é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Paulista, eu tenho uma concepção de que o Paulista é um torneio legal, bacana, interessante. Eu nem chamo de importante, chamo de interessante. Mas ele tem uma característica de ser um torneio preparatório para o resto da temporada, que são os jogos, que são os campeonatos mais importantes. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E a nossa realidade hoje que é Sul-Americana e não Libertadores. Então eu não vou entrar em desespero porque se foi eliminado nas quartas, na semi, ou perdeu uma final de Campeonato Paulista. Claro que a gente quer ganhar. Mas onde está a preocupação? A preocupação está no restante da temporada. Sendo bem claro mesmo, a preocupação está no Campeonato Brasileiro. Esse ano está mais difícil. Esse ano, os grandes que estavam na Série B subiram e se reforçaram, como o próprio Rogério Ceni aí admitiu, chamou a atenção acho que na primeira coletiva dele da temporada. O Grêmio subiu e trouxe o Soares, está voando no Campeonato Gaúcho. Pelo menos que a gente não acompanha, né, tanto quanto a gente acompanha o São Paulo, mas o que a gente vê tá indo bem. Você tem o Bahia também se reforçando, até o Vasco, né? A gente pode questionar algumas contratações, mas está se reforçando. Eu falo até o Vasco, tá? Porque o Vasco passou mais tempo na Série B, mas nada contra o time. E aí a gente sente medo em relação ao que pode acontecer aí no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro é o único que caem 4 times dos grandes centros do futebol. Eu discordo completamente disso. Para mim deveriam ser no máximo 2, sabe? 10% das equipes rebaixadas. Eu acho que prejudica demais um clube de um tamanho dos clubes da Série A do Brasil. Há muito investimento, há muito planejamento para você rebaixar 20% da sua tabela. E acaba prejudicando a qualidade do campeonato. Mas, bom, enfim, isso é assunto para outra história, para outro vídeo. O fato é que a regra é essa. E o São Paulo de hoje me preocupa. O São Paulo hoje no Paulista me deixa nervoso. O São Paulo para o Campeonato Brasileiro me preocupa. Me preocupa bastante. Eu nem me preocupo com Copa do Brasil, porque a gente sabe muito, praticamente certo, não vai ganhar nada de Copa do Brasil. Uma Sul-Americana, se ganhar, beleza. Mas se não ganhar também, não vou morrer. Mas Campeonato Brasileiro é complicado, gente. Sabe? E se o São Paulo apresentar esse futebol que apresentou, que vem apresentando no Campeonato Paulista, mas especialmente que apresentou hoje, repito, contra um São Bernardo que não jogou nada, tá? Se você não teve a oportunidade de ver, o São Bernardo não jogou nada, absolutamente nada. Se jogar esse futebol contra Palmeiras, contra Corinthians, contra Atlético Mineiro, contra Flamengo,
contra Grêmio, contra Inter, cara, isso aí eu tô falando de 6 times. 12 jogos no campeonato. São 12 jogos hoje, um em casa e um fora, que eu não aposto no meu próprio time que vai vencer, sabe? Falando aí desses adversários, eu apostaria no máximo um empate aí, se você... São Paulo e Flamengo no Morumbi, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, São Paulo e Inter, São Paulo e Grêmio no Morumbi, eu aposto no máximo um empate. Fora de casa, então, desculpa. A gente é torcedor, mas a gente não pode ser cego. Não pode ser, a gente não pode ficar passando pano pro nosso próprio time. A gente tem que ser realista. Se você olhar aí a tabela do Campeonato Brasileiro, já foi divulgada isso num todo uma parte, cara. E olha que eu acho que o São Paulo ainda, assim, acho que as 8 primeiras o São Paulo ainda pegou um caminho menos difícil. Menos difícil. Se não conseguir ali nessas primeiras 8 rodadas umas 4, 5 vitórias aí, é complicado. Bom, vamos para encerrar o vídeo, que já está ficando bem comprido. Eu vou tentar analisar aí setor e jogador, tá? O Rafael não teve culpa no gol, mas como eu disse, o São Bernardo não fez praticamente nada. Assim, em termos de chute a gol, construção de jogada. Então, ele tomou um gol, o Alan Franco salvou uma bola em cima da linha e outra foi na trave. Mas ele não teve nenhuma participação, então não teve culpa no gol. Os laterais. Primeiro tempo, o Nathan completamente apagado, ele ficou mais, eu imagino que eu já tenha pedido isso, e o Caio Paulista avançou um pouco mais. No segundo tempo a coisa já inverteu, né? O Caio ficou um pouco mais e o Nathan subiu um pouco mais. De forma geral, o segundo tempo do Nathan foi razoável, de razoável para bom, e o Caio Paulista, o segundo tempo apagado, e no primeiro tempo foi mais ou menos também, no segundo tempo completamente apagado. Dupla de zaga. Achei que foi bem, apesar do gol. Em alguns lances ali o Beraldo dá umas assustadas, mas eu pelo menos acho que é um bom zagueiro. O Alan Franco foi fantástico, salvou uma bola ali, mostra que é um jogador que é daquele estilo de, sabe, jogador gringo raçudo, que não desiste. Então, claro, não vou dizer que jogou bem, mas também não foi, a culpa não foi da zaga, na minha opinião, tá? Meio campo, Mendes marcando, foi bem, mas estava num dia hoje que errava passe besta, tanto que foi substituído, né? Nestor. O Nestor, a torcida escolheu ele para ser o bode expiatório da fase, né? Então perdeu a culpa do Nestor. Agora, a gente precisa analisar o Nestor friamente. A função do Nestor hoje é pegar essa bola de trás e conduzir até a frente. Então, ele ultrapassa o Mendes, pega a bola, constrói e entrega para os homens de frente. Isso, ele fez bem? Fez razoavelmente bem, mas você não vai ver o Nestor participando do jogo tão lá na frente, né? Então por isso que eu acho que a torcida pega tanto no pé dele, porque não vê o Nestor tanto lá na frente como a gente ainda acha que ele faz, como ele jogava até tempos atrás. Mas não foi bem também. Só estou explicando assim porque que às vezes a gente acha que ele vai mal. Na frente, o Wellington Rato, desculpa gente, eu sei que tem gente que gosta, não vi nada até agora, não vi nada, hoje também não vi nada. Fez alguns cruzamentos, dá alguns passos, mas sim, não é que foi mal, mas também não agrada muito. Galopo no primeiro tempo foi razoavelmente bem, eu achei ele até acho que o melhorzinho ali no primeiro tempo, mas no segundo apagou completamente. Eu não sei se a falta do Caleri na frente, que é o que eu falei no início do vídeo, ter um homem de frente lá, de referência na frente, se isso fez falta para ele. Porque você pega a bola, não tem ninguém na frente, você vai ter que, né, tocar ela pro lado ali. Quem mais? Luciano, péssimo.
sinceramente, deve ter sido uma das piores partidas que eu vi do Luciano. Essa história que o Ceni inventou, dele vir, não é que ele, o Ceni disse que não é que ele veio buscar a bola, né? Ele já começa na posição onde ele viria buscar a bola. Só que eu discordo disso completamente, porque uma coisa é o cara fazer esse movimento, né? Porque ele vai estar uma hora lá na frente, vai ter que vir buscar essa bola e carregar para frente. Só que o que a gente vê em campo é o Luciano sempre fora da área, sempre, ele nunca está na área. A chance do Luciano fazer um gol hoje é muito difícil, porque ele nunca está dentro da área. E quando tenta ser criativo, é muito fraco, muito fraco. Então achei o Luciano péssimo, terrível hoje. Caleri, no primeiro tempo, até onde jogou, não fez nada também, muito mal. A bola também não chega, a gente tem que levar isso em consideração. E aí dos caras que entraram, o Pedrinho. Pedrinho rabisca, a gente percebe que ele tem habilidade, mas eu acho que ele rende melhor pela direita. E o Ceni colocou hoje ele pela esquerda, então ele fez uma linha, um 4-2-3-1, ele fez o Pedrinho pela esquerda, o Galopo ali meio centralizado e o Wellington Rato mais pela direita. E deveria ter o Luciano ali na frente, né? Sendo esse homem de referência, mas o que a gente viu o jogo inteiro era o Luciano quase atrás dessa linha de 3 homens, né? De criação. Não foi bem também, mas a gente percebe que rabisca e que tenta. Dos caras que entraram, o Luan, cara, o Luan entrou no lugar do Mendes, né? Que é o camisa 5. Só que você vê que ele faz a função de camisa 8. Ele estava muito lá na frente. Então, assim, eu não sei se não é possível jogar Mendes e Luan, né? Jogar Mendes mais atrás e Luan lá na frente, um pouco mais à frente, né? Mas o Ceni entende que o Luan disputa a posição com o Mendes. E aí o Rogério já deixou claro que tem a preferência pelo Mendes. O Alisson mostrou um pouco de qualidade quando entra, mas eu acredito que ainda vai precisar de ritmo. Mas eu acho que é um cara que pode ajudar no decorrer da partida. Thales Costa não fez muita coisa. O Patrick, garoto da base, lateral esquerdo, mostra que tem qualidade, mas tá atrás, até pela contratação, pro Rogério ter pedido, né? Tá atrás aí de Wellington, de Caio Paulista, mas é um jogo, no jogo não fez muita coisa, mas você vê que é um jogador que tem um pouco mais de qualidade. E o Rogério, gente, o Rogério é isso. É um jogador, é um treinador que eu entendo que tem capacidade, que exige postura dos jogadores. É um time, a gente precisa reconhecer, é um time com muito, pelo menos vontade, com pelo menos desejo de ganhar, coisa que a gente não viu nos últimos 5, 6 anos aí, antes dele e antes do Crespo também, era um resort o São Paulo. Mas é pouco, cara, sinceramente é bem pouco o que a gente vê do Rogério. Eu espero dele substituições melhores, eu espero dele mudanças mais audaciosas, mas o que a gente vê é sempre substituição 6 por meia dúzia e um time com um problema crônico aí de criação. Tá certo? Bom, de hoje mesmo só o parabéns à torcida que mais uma vez lotou o estádio, 52 mil pessoas. Como é difícil ir, poucos falam disso, como é difícil. Às vezes o cara se desloca de outra zona, zona leste, zona norte para o Morumbi. O Morumbi não, mesmo com o metrô, não é uma região fácil de se chegar. São 450 baldeações para chegar lá e a torcida comparece mesmo nessa dificuldade. Então hoje o único parabéns aí vai para a torcida, tá certo? Bom, se você chegou até aqui, o vídeo ficou gigantesco. Eu te agradeço realmente de coração. Peço para que você curta, se você curtiu, evidentemente. Se você tiver alguma crítica, algum vídeo, algum discorda, concorda, quer reclamar, o comentário tá aí embaixo, fica à vontade, tá certo? Forte abraço e vamos São Paulo!